Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa terceira aula de escatologia. Já oramos, como é praxe, sempre fazemos. As nossas aulas são gravadas para que a gente possa estar utilizando aqui, assim como também estarmos utilizando com futuros alunos e divulgando o nosso seminário para abençoar outras pessoas. Hoje nós estaremos trabalhando, dando sequência àquilo que falamos semana passada, sobre a escatologia do Antigo Testamento. E vamos estar usando o livro do pastor José Ribeiro. Inclusive já encomendei para os irmãos também estão encomendando o livro-texto do nosso querido pastor. Hoje o Ribeiro, eu não sei se vocês sabem, irmãos, ele é doutor em teologia pela USP e ele continua estudando, mas o foco principal do nosso amado pastor é pastorear e ensinar em seminários teológicos. Então ele dá aula lá no STBnet e em outros lugares. E a gente vai estar usando também esse livro, porque será uma ferramenta a mais. Então, a porção que eu estarei compartilhando aqui, também vai servir como uma divulgação para que os alunos comprem e quem assistir a esse vídeo compre esses livros. Eu passo os contatos do Ribeiro, assim como também hoje estaremos usando parte desse livro, que é o livro de Manual de Escatologia da Editora Vida, do J. David Pentecoste. A gente vai estar falando um pouco. Então, já fica aqui a minha divulgação para que os alunos comprem, tá bom? E agora, como é praxe, meus irmãos, eu quero que vocês abram comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E eu gostaria que o nosso irmão Gil lesse para nós do versículo 1 ao 3 em uma versão e o nosso irmão Denis e a irmã Aline lessem em outra versão. E eu estarei lendo numa terceira versão. Qual é a sua versão? A minha é do João Ferreira de Almeida, né? Revista e atualizada. Tá bom. E a sua versão, Denis? A nossa é NVI. NVI. Então tá bom. Então eu vou ler na King James para ficar 3 versões diferentes, tá bom? Ok. Joia. Pode ler Gil do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer com ele. Enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Glória a Deus. Pode ler agora, meu irmão? Vou ler, pastor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. As nossas versões estão bem parecidas, trocam algumas palavras, mas eu vou ler então na King James. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porque o tempo desses eventos está às portas.
Amém, meus irmãos? Lindo, não? Fantástico, né? Sim. Maravilhoso. Tá louco. Simplesmente maravilhoso. Quando a gente vê a maneira, o cuidado, o carinho, o zelo de Deus por nós, nos deixando um livro de revelação. E aqui, meus irmãos, vocês têm que fazer aqui uma interpretação e uma hermenêutica, porque olha só, é uma revelação que Deus concede sobre os sinais dos tempos. E um anjo de Deus, da parte de Deus, é o canal para transmitir a mensagem a João. Interessante, né? Pode ver que o texto aqui fala, ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo. Então, nessa revelação que Deus dá a João, ele usa de uma forma muito expressiva um anjo. E a gente vai ver que João dialoga com um anjo. Lembram disso? Vocês lembram que no diálogo de João acontecia isso? Vocês conseguem se recordar desse detalhe? Sim ou não? Podem falar. Eu não entendi direito o que o senhor falou, deu uma cortada. Quando João recebe a revelação do Apocalipse, ele é arrebatado ali, ele tem uma iluminação, ou melhor, uma revelação, né? Nós que temos a iluminação na revelação. No caso de João, ele teve de fato a revelação. Deus usou quem? Usou um anjo para falar com ele. E esse anjo falava com ele, esse anjo dizia coisas a ele, esse anjo se comunicava. Ele via o que estava acontecendo e o diálogo dele era com o anjo. Lembram disso? Lembra? Sim. Graça e paz, pastor Johnny. Graças. E então o que acontece? Graças a Deus, pastor. Desculpa o atraso. Não foi nada. Estão lembrados desses episódios? Estão lembrados? Denis, estão lembrados, Aline? Sim. Ou se não tiver, não tem problema. Quando nós lemos o Apocalipse, vocês vão notar que isso vai acontecer. Isso acontece, inclusive. João, ele pergunta, mas que rolos são esses? O que é aquilo? E o anjo explica. E aí vai explicando para ele. Eu não sei se vocês vão recordar, chega uma hora que João ele está sendo tão tocado num dado momento que ele até se prostra para adorar o anjo. Lembram disso? E aí Sim. o anjo o repreende. Sim, lembro. Aí, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, olha. Era quem? Era o apóstolo João, não era o Chiquinho das Couves. Entendeu? O irmãozinho, ó, novo convertido. Ali, ele, naquele momento de glória, de esplendor, de coisas divinas, ele teve um lapso. Ele teve um deslize. E o anjo repreende. E o anjo aponta quem deve ser adorado, que é o Cordeiro. Fantástico, não? Até João, no seu momento de glória, de esplendor e de visões e de tronos e de juízo. Mas aqui, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Perceba que o fato do livro já começa dizendo que é uma revelação e também tem essa figura do anjo que fala, do anjo que ministra e do anjo que aqui é o canal. Eu não estou querendo ser místico, tá, irmãos? Mas eu estou querendo destacar o texto e os personagens do texto. É Deus se revelando a João na ilha de Patmos. E Deus, no processo da sua revelação, usa um anjo. Mas Deus também fala com ele, e ele fala com Deus, mas ele se comunica com os anjos e ele contempla as profecias. Podem ver que nas 7 cartas do Apocalipse, ali, quando nós lemos, capítulo 2 e o 3, ali é um ditado do próprio Jesus a quem? A João. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, talvez vocês nunca pararam para pensar sobre isso. Jesus escreveu algum livro bíblico? Jesus escreveu? Tem algum texto de Jesus? Não.
Mas e Apocalipse 2 e 3? Poderíamos dizer que é um texto de Jesus? Ditado por Jesus, sim. Eu dei a pista, né? Você foi esperto, você foi um aluno esperto. O professor já deu a pista, né? Pegaram? Pegaram, é isso aí. Ali é o ditado. Podem ver que o texto, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Aqui Jesus dita. Olha que fantástico. Jesus faz. E quem escreve é João. Então poderíamos dizer que as 7 cartas do Apocalipse são cartas de Jesus diretamente escritas por João. Jesus dita. Fantástico, né? Tá bom? Agora voltando. Então, eu quis falar sobre o anjo para mostrar a importância desse ser que se comunica com o servo. Quando Gabriel visita Maria, foi um privilégio para Maria receber um anjo, receber uma palavra da parte de Deus sendo dada por um anjo ou não? Tá vendo, hein? Podem falar, quero que vocês participem um pouco. Pastor travou. O áudio cortou. Isso, pode falar. Tá travando o meu áudio? Pra gente tá, não sei se é pra todo Pra mim mundo. tá travando também, meu pastor. Oh, meu Deus, para mim tá tão bom. Vocês entenderam minha pergunta ou não? Pra mim Você cortou. pode repetir, por favor? Claro. Eu disse o seguinte, olha, toda vez que travar, vocês podem levantar a mão. Porque for o caso, a gente muda de plataforma, tá bom? Fechado? Quando Maria recebeu o anjo Gabriel, o anjo Gabriel deu aquela profecia da parte de Deus a Maria. O fato do anjo ter entregado aquela profecia, o que vocês acham? Precisava de um anjo para entregar a profecia? Não poderia Deus ter falado direto pelo Espírito Santo a Maria? O que vocês acham? Poderia, né? Assim como ele falava com os seus profetas, talvez. Por que não fez isso? Uma ótima pergunta. Denis e Aline, por que Deus não fez isso? Porque Deus manda... Pastor, a minha é bem parecido. Travou de novo. Pastor, meu pensamento é bem parecido, porque já tinha as escrituras que falavam, né, e tinha os que Deus usava. Então, agora, o motivo que usou do anjo, para mim, vai ser novidade. Na realidade, Deus poderia ter feito como ele bem desejasse. Nós não entendemos o porquê Deus muitas vezes fala como fez com Abraão, fala diretamente, como fez com tantas outras pessoas, mas em alguns momentos nós notamos que em alguns momentos especiais nas páginas da Bíblia, quando Deus quer marcar uma história ou marcar a vida de alguém, ou um fato, quando é algo muito especial, nesses momentos e nessas ocasiões, Deus também dá um toque a mais. Ele permite com que o milagre aconteça por meio do quê? De um ser angelical, onde traga uma resposta, traga uma bênção, traga uma palavra ou uma profecia, não pela boca do profeta, como foi muitas vezes Samuel sendo usado por Deus, mas um anjo da parte de Deus. Talvez você diga, mas por que Deus faz assim? É para realmente mostrar, olha, eu estou fazendo um milagre, e o meu milagre ele é tão grande que agora eu estou abrindo os sentidos seus, ou no caso de João, ou de Maria, ou de Moisés, ou de Abraão, e estou aqui até fazendo com que você contemple esse ser angelical. E veja que não é somente uma palavra da minha parte, mas é uma manifestação da minha parte. Podem ver que Abraão recebe anjos, Moisés recebe anjo, ou principalmente o próprio Senhor.
Os pais de Sansão recebem anjos. Gideão recebe a visita de um anjo. No caso, Maria recebeu um anjo. Isabel recebeu também, e Zacarias, principalmente Zacarias, um anjo. Os apóstolos foram comissionados pelo próprio Jesus ressurreto, ou melhor, pelo Jesus encarnado, que um dia morreria e ressuscitaria. O apóstolo Paulo recebeu a visitação do Jesus ressurreto. E agora, na última revelação dos últimos tempos, o apóstolo João é presenteado por Deus não só com uma mensagem do Espírito Santo, mas uma mensagem do Espírito Santo, uma visão e anjos, mostrando a glória dele nessa profecia. Então nós entendemos que essa manifestação especial é como que se Deus estivesse marcando o território e dizendo, olha, eu estou falando, eu estou me revelando, e a minha revelação é tão poderosa que eu deixo uma palavra, mas eu não deixo apenas uma palavra. Eu levo também os meus seres angelicais, os meus mensageiros, para levar para vocês, para que vocês não tenham dúvida de que isso tudo sou eu que estou fazendo no meio de vocês. Está entendendo? Ficou claro? Fala, Aline. Sim. Parou de falhar? Parou de falhar? Deu uma melhorada? Nossa, para esses dias foi tão boa as aulas, né, aqui pelo Skype, não tivemos problema, mas se caso tiver dando problema, a gente já migra para o Google Meet, tá bom? No meu caso, eu acho que é a minha internet também. Então, para mim aqui tá tudo bem, tá bom? Ficou claro então porque Deus fez isso? Vocês começaram a lembrar de vários episódios? Pode ver, irmãos. Sim. Deus precisava de um anjo para separar, por exemplo, Zacarias? Não, mas ele quis manifestar a glória dele em Maria, em Isabel, em Zacarias, no Velho Testamento. E aqui foi, no caso, também com o apóstolo João. Agora, para a gente concluir, queria que vocês olhassem novamente comigo. Olha só, versículo 2 e o 3, mas principalmente o versículo 3. Estamos lendo, pastor Johnny, Apocalipse do 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ó, Obrigado. Versículo 2 diz o que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E agora o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou, como diz a maioria das versões, bem-aventurado. Fantástico, não? O texto está mostrando aqui que quem se apropria desse texto, que é o texto de Apocalipse, mas que não resume-se apenas ao Apocalipse, e sim a toda a profecia de Deus, quem lê, quem guarda, quem ouve e crê nela com esperança, essa pessoa é bem-aventurada. Tá bom, meus irmãos? Só aqui nesse versículo 3 dá para a gente pregar uma semana, falando sobre as bem-aventuranças que repousam sobre um Filho de Deus. Lá em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 29, Jesus está dando vários ensinos, e depois que ele dá seus ensinos, uma mulher entre a multidão, no versículo 27, exclama, feliz a mulher que te deu a luz e te amamentou. Olha que interessante. Ela expressa, né, como tua mãe deve ter sido feliz, ter tido um filho tão especial quanto o Senhor. Aí no versículo 28, Jesus responde, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus está dizendo assim, mamãe, é um privilégio realmente poder ser mãe e ter um filho especial, mas eu quero te ensinar um caminho de uma nobreza ainda muito maior. É muito mais feliz, não só a mãe, mas o pai ou a vida de qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus. É muito maior, é muito mais nobre, é muito mais grandioso
do que ter um filho como profeta. Porque eu posso ter um filho como profeta, mas não ser uma pessoa bem-aventurada. E Jesus, então, aqui está mostrando, né, esse caminho. Isso mostra que essas expressões, tanto em Lucas, quanto Apocalipse 1:3, quanto Salmo 1, quanto Salmo 23, quanto outras porções, Josué capítulo 1, vão mostrando que meditar na palavra de Deus nos torna bem-aventurados, nos torna prósperos. E o Senhor aqui se revelando para João, começa a revelação dando o destaque da palavra. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Alguma pergunta? Tranquilo? Não, pastor. Ok. Ok. Denis, Aline, tranquilo? Se tiver ruim o sinal, vocês levantem a mão que a gente muda de plataforma, tá bom? Porque durante esses dias foi tão bom. Então, beleza. O meu está aqui, mas acho que é a minha internet, tá? Tanto é que tava. Mas agora tá indo, tá fluindo. Tá. Denis, melhorou sua internet? Aline? Joia. Irmãos, eu passei para vocês um podcast que, na realidade, foi o professor Davi que tinha passado para a classe alguns anos atrás. Muito bom aquele podcast. Vocês conseguiram ouvir aquele podcast? Sim, pastor, a gente escutou. Eu já conhecia o Leandro Lima, muito bom. O reverendo Leandro Lima é muito bom, ensina muito bem. Professor, pastor, né? Excelente, não, irmãos? Também conhecia ele e eu fiquei fascinado com a didática da aula, a interação do podcast e o conteúdo, né? Pastor John e Gil conseguiram ouvir? O Gil tinha me indicado isso antes, e aí a gente já estava até ouvindo. Mas eu ouço geralmente quando eu estou dirigindo, então o interessante é ouvir e anotar, né? Então a minha próxima etapa é justamente fazer isso. Mas deu para absorver bastante, né, pastor? Não tenha dúvida. Gil? Sim, eu tinha ouvido ele já. Acho que eu ouvi já umas 3 vezes, né? O conteúdo é muito rico. Muito rico. Então, o Gil já está, eu diria, já está... Então, vai começar com você, Gil. Então, vamos lá. Vocês veem que nós deixamos... Vai começar com você, então. Nós deixamos o livro do Erickson. Não que deixamos ele de lado, não é isso, mas como o assunto dele é mais voltado para o milênio, então vocês já leram um conteúdo bom. Eu vou estar dando alguns materiais, mas eu acredito que aquele material, como outro, o livro do Erickson, fez com que vocês assim tivessem uma noção maior do que seria o período do milênio. Foi isso? E, por exemplo, a opinião do reverendo Leandro Lima, como, por exemplo, a opinião do Erickson, como outros assuntos. O que vocês têm achado? Quais são as dúvidas de vocês? Porque eu não vou estar debatendo agora, mas eu quis fazer uma pincelada sobre o material. Para quê? Para que a gente possa tirar algumas arestas do caminho, para a gente ir para o livro do Ribeiro logo na sequência. Fala aí, Gil, o que você achou? Você gostou? Você achou interessante os pontos contraditórios? Eu achei maravilhoso. Não era um assunto que eu conhecia tanto, né? A explicação dele é muito boa, principalmente quando ele compara assim os textos da escritura, né? Ele tem a sua tese, mas ele está embasado nas escrituras. Eu concordo com ele, né? Na visão lá do amilenista, né? É muito coerente, né? E ele falou algumas coisas que eu também não sabia a respeito dos dispensacionalistas. Nossa, palavra difícil. Que é os pré-milenistas, né? Ele falou algumas coisas lá, algumas controvérsias lá, a respeito das voltas de Jesus, né? Dessas segundas voltas de Jesus. Várias coisas assim, muito estranhas na visão deles, assim, que já não gostei muito. Mas eu acredito que o mais coerente mesmo é o que ele falou a respeito do ser amilenista. Que Jesus, né, começou o milênio a partir da ascensão de Jesus,
e, e logo que ele voltar, o milênio se finda e Jesus, e sobre a tribulação também, né, que nós teremos um curto espaço de tempo aí que seremos atribulados, né, por conta da corrente de Satanás ser um pouco mais, né, ele vai ser solto por um curto espaço de tempo e a igreja vai sofrer também por conta dessa soltura de Satanás, né, entre aspas, porque é como se ele tivesse em uma corrente. E é isso daí. É difícil explicar, eu tenho dificuldade de explicar, mas tá aqui dentro da minha cachola, entendi. Bom, por isso que, irmãos, perceba que muitas vezes parece simples o assunto do Apocalipse, mas ele se torna complexo. Se eu passasse para vocês aqui apenas a minha visão e não levasse vocês ao debate, a gente não enriquece. Porque lembram do quadro, daquele quadro que eu passei para vocês dias atrás? Lembram daquele quadro? Aquele quadro é maravilhoso. Aquele quadro é especial. No entanto, ali é uma visão. É um ponto de vista. O reverendo Lima, com a sua abordagem, ele acaba, você viu que até tinha no podcast alguns irmãos de linhagem pentecostais que já viraram, né, já mudaram de opinião. E o legal de fazer teologia é isso, irmãos, a gente está aprendendo com todos os nossos irmãos e de repente nós falamos assim, eu não tinha pensado dessa forma. Isso daqui é coerente. Será que não tem um fundo de verdade? Entendeu? Isso é muito interessante. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando eu fiz o seminário, nos meus dias de seminário, quando parávamos ali na questão do milênio, da Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém vinha para a Terra, o professor dizia assim, olha, gente, vai ter corpo glorificado e o que não tem corpo glorificado. Aí os alunos falaram, professor, então peraí, então quer dizer que vai ser uma mistura de gente com corpo glorificado e gente que não tem corpo glorificado? Aí o professor falou, a gente tem dúvida disso. Então, essas correntes, querendo ou não, dificultam a nossa compreensão. Agora, é claro, Deus pode fazer muitas coisas, Deus pode realizar muitas coisas, Deus pode fazer algo além do que a gente compreenda. Essa ideia da Nova Jerusalém, que vem do céu e desce na terra, dá quase que uma ideia de uma nave espacial. Sejamos honestos, não é? Dá uma ideia bem próxima a isso. Deus pode fazer tudo isso? Pode. Por isso que essas correntes elas se completam, elas se enriquecem, elas acabam sendo muito boas para nós, tá bom? Então, eu acho que é isso aí, o debate é esse, a gente vai estar construindo e aprendendo, tá bom? Pastor Gil, quer falar alguma coisa do que você ouviu? Que você aprendeu, que destacou? Se você lembrar de mais alguma coisa, Gil, pode comentar também, tá? Pastor, não é um tema que eu dominava, não, então eu estou engatinhando. Agora, óbvio, né, tem algumas informações que o reverendo trouxe que eu acho, obviamente, importantíssimo, até porque ele é muito didático. Então, de modo bem superficial, para mim ficou muito claro, né, o que é o pré-milenismo, o milenismo, o pós-milenismo, mas se eu for puxar sardinha para alguma coisa, eu prefiro não ainda, tá? Então, eu Sim. prefiro, de fato, ouvir mais, me aprofundar um pouco mais, até para que eu possa levantar alguma bandeira. Ótimo, ótimo. E é isso Mas aí. concordo contigo, tá? Eu acho que o ser humilde, na verdade, num momento como esse, é importantíssimo, né? Não querer ficar levantando bandeiras ou, de fato, ignorar o pensamento de outras pessoas, porque, de fato, você acaba, como o senhor mesmo falou, né? Você diminui a possibilidade da gente aprender com os outros. E por que eu sou enfático, irmãos? Não é que eu não tenha uma linha, eu não quero defendê-la, mas eu quero aprender. Percebam, esse é um assunto que, particularmente, eu gosto demais. Foi o primeiro assunto que houve destaque para mim na teologia. No entanto, passam-se 20 anos e você fala assim, eu não pensei dessa forma, eu não imaginava dessa forma, entendeu? Então, eu acho que é muito legal essa ideia que a gente está
tá deixando aqui, estamos debatendo, porque os irmãos vão se enriquecer muito, tá bom? E Aline e Denis, o que vocês acharam? Pastor, eu achei muito interessante o ponto de vista, porque assim, a gente foi mais criado na linha pentecostal, então nossa visão escatológica, assim, né, geralmente era mais os deixados para trás, né? Sim. E ver por esse lado, ainda mais com o reverendo Leandro Lima, que é bem didático, explica legalzinho. Ponto por ponto, né? Ponto por ponto. É legal conhecer os pontos de vista de cada pessoa, né? E depois tomar uma posição. O que eu achei interessante foi ele falando que o Apocalipse a gente não deve ver de forma como está lá escrito, né? E sim que é uma simbologia, né? E realmente eu via quando lia lá, é um monstro de Literal. de forma literal, né? É um monstro de 7 cabeças. Eu imaginava um monstro de 7 cabeças, assim, exemplo. E não, é só uma simbologia para explicar, né, os acontecimentos. Eu não via dessa forma. Então, aonde entra, guarda isso, Aline, guarda isso, Denis. Ali ele vai trabalhar mais nessa linha de que Apocalipse é uma leitura pública, onde ela se repete por várias vezes e que, de fato, ele está tratando como se fosse o mesmo assunto. No entanto, essa é uma leitura, mas não é a única, mas é uma leitura e é muito coerente. Então, assim como vocês tinham a visão do deixados para trás como a verdade absoluta, né, e até eles que brincam, eu tinha citado nas minhas aulas passadas, foi com eles que eu ouvi, eu não lembrava de onde eu tinha ouvido, e aí eu tinha dúvida se era com eles, e quando eu ouvi novamente, eu lembrei, foi com eles. Você vê, deixados para trás é o apocalipse pré-tribulacionista dos irmãos pentecostais, avivados, né? E é super interessante. Então, assim, guarda isso. São leituras que nós não podemos fechá-las, mas servem para nos acrescentar na nossa interpretação. Deus tem a resposta absoluta, ele não erra. Nós não somos o intérprete absoluto, nós tentamos interpretar as Escrituras. Mas fazer teologia, por isso que a gente precisa de outros irmãos. A gente faz teologia como? Dizendo, eu interpretei dessa forma. Qual é a sua forma de interpretar? Por isso que hoje a gente vai trabalhar também nesse livro. A gente vai trabalhar no manual de escatologia, porque o capítulo 1 dele, olha que interessante. Nosso irmão Pentecostes, ele vai falar no capítulo 1, na primeira sessão, a interpretação da profecia. Ele já começa o livro falando o seguinte, olha, você quer aprender a ler o Apocalipse, ler as profecias? Então você vai ter que fazer aqui um trabalho, uma lição de casa, aprendendo, antes de mais nada, a interpretar. E a matéria que a gente estuda interpretar é hermenêutica e depois exegese. Mas aqui, nessa matéria, a gente não vai ter tempo de fazer um apanhado de hermenêutica. Mas no livro dele, ele começa falando sobre os métodos de interpretação. Aí depois ele vem falando sobre a história da interpretação, considerações gerais sobre a interpretação. E aí o capítulo 4, a interpretação da profecia. E é aqui que a gente vai trabalhar hoje, que é no capítulo 4 que a gente vai trabalhar também. Porque aí depois ele vai para a segunda sessão, que são as alianças bíblicas e a escatologia. Olha que interessante. Podem ver que ele começa falando, olha, nós somos dessa escola. E aqui já vou antecipar para vocês. Qual é a nossa escola de interpretação? Nós somos a escola gramatical, nós somos a escola teológica, nós somos a escola histórica. A nossa linha de interpretação bíblica, a maioria dos irmãos reformados, a maioria dos irmãos históricos, eles seguem a linha onde é história, é teologia, e ela tem essa base. É uma escola literal. Já existem outras escolas que são a escola da alegorização.
que também tem o seu lado belo. Só que nós não temos esse viés de interpretação bíblica. Nossa interpretação é histórica e gramatical e teológica. E no curso de hermenêutica a gente vai trabalhar muito sobre isso. Vamos falar sobre alegorização? Claro que vamos. Pastor, alegorização é pecado? Claro que não, meu irmão. É uma maneira de interpretar. Tem um lado belo. Por exemplo, o nosso irmão reverendo, quando ele fala sobre o que ele diz, ele vai mais para a escola da alegorização. Mesmo ele sendo da escola histórica, gramatical e teológica, quando ele lê o Apocalipse, ele lê mais na escola da alegorização. Olha que interessante. Tá entendendo, irmão? Como é rico. E a gente vai aprender, tá bom? Beleza? Até aí? Tudo bem? Querem comentar mais alguma coisa? Não? Na Deu para verdade, entender? ele diz que uma das chaves para se ler Apocalipse é justamente essa, né? O sentido literal e histórico e o sentido simbólico e espiritual, né? Por isso que Exatamente. tem essa diferença de pensamentos, pré-milenista, pós-milenista, amilenistas. Exatamente. Parabéns, Fiorati. É isso aí. Estou gostando de ver. Está fazendo a lição de casa direitinho. E é isso que é legal. E aqui, irmãos, o seminário, o mais importante para nós não é a gente, num primeiro momento, ter uma leitura fechada. É a gente debater. É a gente debater com os nossos irmãos do passado, é debater com os nossos irmãos e falar assim, olha, como é interessante tudo isso. Vamos aprender com eles. Irmãos, olha, sem demagogia. Eu quando comecei a fazer o curso de teologia, eu tinha várias opiniões. Quando eu acabei meu curso de teologia, várias dessas opiniões eu falei, tá vendo? É isso aí. Essas são as minhas opiniões. Passado os anos, eu continuei estudando, como até hoje eu estudo. E, de repente, eu comecei a colocar em xeque algumas opiniões. Eu falei, puxa vida, essa opinião aqui eu acho que eu não estou muito certo disso daqui, não. E aí, ao longo dos anos, eu fui mudando. E algumas áreas eu literalmente mudei de opinião. Aí você diz assim, pastor, então, o senhor virou herege? Eu falei, claro que não, gente. São opiniões teológicas, entendeu? São opiniões teológicas. E agora, pastor? Não, estou aprendendo e quero ser assim até morrer. Porque, de repente, a gente nota uma coisa que fala assim, poxa, eu não tinha olhado por esse lado. Tá entendendo? Tá bom? Pastor, eu vejo até como uma forma que Deus faz mesmo para a gente sempre estar buscando, porque se ele quisesse que ficasse de uma forma clara, teria deixado específico assim, é isso, isso e isso, né? E Exatamente. realmente não é. Quando a gente lê a Bíblia hoje, lê amanhã já entende uma outra coisa. Assim vai. Exatamente. Exatamente, filha. Perfeito. Então, vamos lá. Beleza? Querem comentar mais alguma coisa, pastor Johnny e Gil? Tranquilo? Bom, gente, continuando, então, já que bem-aventurados são aqueles que leem, são aqueles que ouvem, já que bem-aventurado, vamos mergulhar nos textos, vamos focar nas profecias e vamos, então, já trabalhar aqui no livro do Ribeiro. Deixa eu compartilhar com vocês. Compartilhar a tela. Estão enxergando? Então, nós estaremos agora utilizando o livro do nosso querido irmão professor Ribeiro. Nossos irmãos já estão pedindo, então já deixa aqui até a divulgação desse material. Acabo fazendo marketing para o Ribeiro, para abençoar meu irmão. Escatologia Contemporânea. Ele vai começar o livro dele. Vocês conseguem ler, irmãos? Está muito pequeno. Pequenininho, né? Tá pequeno, pastor, ainda. Tá bem pequeno, né? Opa, e agora? Melhorou, né? Pouca coisa, mas melhorou. Honestamente, também ainda tá pequeno. Bom, então, o que der para vocês falarem, lerem, tá? Só para a gente acompanhar como a gente vai estar trabalhando. O nosso querido irmão, professor Ribeiro, ele começa mencionando sobre a palavra escatologia, logo na apresentação, composta de duas palavras gregas, eschatos, que significa último,
extremidade, confins e logia, que significa o estudo das últimas coisas, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Qual é a diferença entre profecia e escatologia? O que vocês acham? Qual é a diferença entre profecia e a diferença entre escatologia? Já pararam para pensar? Não parei para pensar, mas, bom, escatologia tem a ver com os acontecimentos do fim, acredito, e profecia tem a ideia de trazer juízo, que também não deixa de ser, né? Não deixa de ser juízo, mas vamos lá. Melhorar isso aí, né? Denis, vamos lá. Aline, vamos lá, Gilson. Não está errado, não. O juízo está dentro, né? A profecia tem a ver... O que é uma profecia e o que é uma escatologia? Vamos conceituar agora aqui. Escatologia é sobre o fim dos tempos, né? O estudo do fim dos tempos. Como o próprio pastor Ribeiro, na apresentação, já coloca isso. Não publiquei aqui, que eu separei só umas páginas para a gente estar acompanhando aqui. Tá certo. Mas, vem cá, Aline, Denis, Gil, Johnny. Escatologia tem essa palavra na Bíblia? Não. Tem certeza? Na chave bíblica, quando a gente põe lá escatologia, tem algum versículo que diz, porque lá na escatologia... Não tem. Nós não há esse texto, né? Então, escatologia, na realidade, não deixa de ser uma profecia, mas é uma profecia onde estudamos... Bom, vamos lá, já estou antecipando. Vocês têm que... Vamos lá, Gil, o que você me diz? Qual é a diferença da escatologia, Denis, Aline, e da profecia? Já comecei a dar pistas aqui. Parece ter o mesmo sentido, né? Por ser algo que irá ainda acontecer, né? Acredito que a palavra profecia parece que tem mais peso por conta de ser algo que talvez é certo que irá se cumprir, sendo uma profecia verdadeira de Deus. Escatologia abre margem assim para algumas sugestões, interpretações, talvez. Muito bem colocado, Gil. Muito bem colocado. Tanto a escatologia quanto a profecia, pensem assim. Toda profecia é um anúncio da parte de Deus sobre um acontecimento. Seja esse acontecimento do dia a dia daquele povo, seja um acontecimento futuro daquele povo, ou do povo de Israel, ou seja um acontecimento no futuro de todas as coisas. A profecia é um anúncio, é uma revelação de Deus de que algo acontecerá. Por isso que o termo profeta, profecia, são sinônimos. Podem ver, são anúncios futuros. A escatologia não deixa de ser o estudo das profecias. Mas quais profecias? O estudo das profecias futuras. Por isso que entra, pastor Johnny, o juízo de Deus. O juízo de Deus foi uma profecia futura? Foi. Mas vem cá, e o juízo de Nínive? Foi uma profecia escatológica para Nínive? Porque eu não sei se vocês lembram, assim como Jonas profetizou e eles se arrependeram, outros profetas também profetizaram castigos a Nínive e aconteceram. Então, aquelas profecias foram também profecias escatológicas naqueles dias? E aí, o que vocês me dizem? O que vocês acham? Sim, mas numa proporção menor, né? Isso aí. Estão entendendo? Quando Deus chega para Jeremias e diz, Jeremias, fala para o povo arrumar a casa, porque todo mundo vai fazer um passeio lá para a Babilônia, mas vai ser um passeio ruim, viu?
Porque quem for para lá vai ir escravo. Quem ficar aqui vai morrer ao fio da espada. E alguns que sobraram vão ficar espalhados aí. Ou seja, era uma escatologia e uma profecia? Cara. Mas por que fazemos diferenciação entre a profecia e a escatologia? Seria uma diferenciação didática. Porque a escatologia, para nós, são as profecias dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos. Olha que interessante aqui, vocês nunca mais vão esquecer disso. Lembra que quando Jesus falou sobre o templo, que pedra não ficaria sobre pedra e que tudo seria reerguido em 3 dias? Ali foi uma profecia ou foi uma escatologia para os habitantes de Jerusalém, para os apóstolos e discípulos? Enquanto estava Jesus vivo ainda. Eu acho que só mais como profecia. O que vocês acham? Pastor, eu também acho como uma profecia. Pediu. Concordo, eu também acho que foi uma profecia. Mas vamos agora pensar, porque percebam, olha que interessante. É uma profecia. Mas para aqueles habitantes do ano 33 que viram Jesus morrendo, ressuscitando, viram a igreja primitiva sendo massacrada, viram a igreja primitiva passando pela diáspora, fugindo, Paulo cheio de vontade de matar, destruindo os cristãos, prendendo os cristãos, o imperador romano Nero incendiando Roma, tantas coisas horrorosas acontecendo. Na cabeça deles, era uma profecia dos finais dos tempos deles? Era. Não deixava de ser uma escatologia. Conclui-se a profecia no ano, a profecia no ano 70, ela tem conclusão? Ela é validada? É. Então, por ela ter sido validada, ela sai do rol da escatologia, fica só como profecia. Quando Jesus profetizou que 2 estariam no telhado e 1 seria levado, 2 estariam no campo e 1 seria levado, ali foi profecia ou foi escatologia? Escatologia. Por que foi escatologia? Não houve o cumprimento ainda, né? Estão entendendo? Estão entendendo? Então, se convencionou que o estudo da escatologia é o estudo das últimas coisas que ainda não aconteceram até acontecer. Vamos lá, no Velho Testamento. Então, ou seja, tem coisas que a gente só vai saber na hora. Não. Agora é escatológico. Agora é escatológico. Agora é a profecia. Entendo que é importante termos essa clareza, porque a gente separa as coisas do que são fins e daquilo que já aconteceu. Mas todas elas estão no mesmo balaio, que é o balaio das profecias. Interessante, né? Então, em toda profecia é um anúncio de Deus. E em algumas profecias são profecias sobre as últimas coisas. Em outras profecias são profecias referentes a acontecimentos daquele povo, daquela situação, daquele grupo. Interessante, não? Tudo bem até aí? Ficou claro? Joia? Ok, então, ficou, pastor. Hã? Sim, ok, ficou claro. Ficou claro. Então, beleza. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Denis? Joia. Então, na escatologia é o estudo da profecia futura. A profecia é o anúncio de Deus que já se cumpriu. Mas se alguém disser que a escatologia é uma profecia, não está errado também. Porque faz parte, tá bom? Vamos lá aqui, capítulo 1, Pastor Ribeiro, quem consegue ler a primeira parte? A gente vai ler algumas partes, né? Pastor, a gente que consegue ler. Consegue? Então leia para nós. Neste capítulo procuraremos mostrar os principais textos escatológicos da Bíblia hebraica, geradores de análises escatológicas e como esses textos formaram a base de pensamento sobre as últimas coisas na escatologia do Novo Testamento.
O objetivo é familiarizar o leitor com as bases bíblicas, com as bases da Bíblia, que se constituem, por sua vez, o fundamento das discussões escatológicas dentro das várias tradições interpretativas do cristianismo. Para essa familiarização, procuraremos destacar o texto escatológico em cada grande divisão da Bíblia hebraica, livro a livro. É importante para... Tá bom até aí. Então, pastor Ribeiro, no seu livro, e é aquilo que eu falo, irmãos, tudo que for do Ribeiro, leiam, estudem, considerem. Se vocês discordarem de um ponto ou outro, eu digo para vocês uma coisa. Mesmo que discordem, porque talvez seja um pensamento dele, vocês verão que toda defesa do Ribeiro sempre é uma defesa defendendo as Escrituras, valorizando as Escrituras, crendo nas Escrituras. Isso é fantástico. E também, irmãos, eu faço aqui uma defesa e até mesmo um elogio ao Ribeiro, porque eu pude pastoreá-lo durante um tempo. Ele veio para a nossa igreja e eu pude cuidar dele. Mas só que ele é o meu professor. Olha que coisa linda. E diante disso, eu quero até deixar esse elogio, porque o Ribeiro, além de ser uma mente brilhante, um teólogo, um dos melhores que eu já conheci, ele é crente. Está entendendo? Então, guardem isso. O camarada é crente, conservem. Se ele é crente e sábio, maravilhoso. Se ele é piedoso, se ele é fervoroso, mas não é tão sábio, ouçam ele. Mas se em meio a tudo a pessoa é crente, respeitem essa pessoa. Estão entendendo? Domingo agora eu recebi um ex-aluno nosso, e inclusive ele foi fazer uma visita na nossa igreja, e depois que ele se formou na primeira turma do nosso curso básico, ele foi fazer um curso teológico, bacharel, em uma outra escola. E ele me disse assim esse domingo, ele falou: pastor Rai, eu me formei aqui no médio, e aqui foi a base para eu não me perder no outro seminário. Eu falei: uau. Ele é mesmo? Ele falou: é, porque lá tinham pessoas cristãs, tinham pessoas piedosas, mas tinham uns professor desigrejado, pastor. E aí eu falei assim: sério, filho? Ele falou: pastor, olha, muito difícil, viu? Muito difícil. E aí eu falei assim, eu fiquei com o coração apertado. Então, por que eu estou falando isso, defendendo do Ribeiro, ensinando a vocês a abrirem os olhos? Porque, irmão, não importa se é um figurão, se é um pastorzão, se prega muito, mas ele é crente. Ah, ele é crente? Então, deem o direito da dúvida, deem a recomendação. Ah, ele não é crente. E quando eu falo que ele é crente, em primeiro lugar, ele tem que ter uma vida de conversão. Em segundo lugar, ele tem que ser um apaixonado pelas Escrituras. Em terceiro lugar, ele tem que ter uma interpretação das Escrituras dentro dessa interpretação histórica, teológica e gramatical. E se ele vai para o campo da alegorização, dos alexandrinos, tem problema, mas ele é crente, ele é piedoso, ele é novo convertido, ele crê nas Escrituras, mesmo tendo uma interpretação mais metafórica, conserve, tá bom? Estou falando tudo isso, irmãos, vocês vão ver muita gente nos seminários teológicos, de uma genialidade tamanha, mas desviados, que não são nascidos de novo, uma mente brilhante, mas que serve, eu diria, à carne, à vaidade, quem sabe até mesmo ao inimigo, porque muitas vezes anula a palavra de Deus. E aqui o foco do Ribeiro, ao trabalhar na escatologia bíblica e nos levar ao Novo Testamento, antes disso ele quer passear no Velho Testamento. Para quê? Para mostrar, olha, tem muitas profecias no Velho Testamento que, enquanto foram profecias, não deixava de ser escatologia. Mas hoje nós lemos como uma profecia. Por quê? Porque a profecia, para nós, ela tem um anúncio onde Deus se revela, mas ela tem também o quê? O cumprimento. Vamos lá, então? Quer ver aqui, na página 18? Olha que interessante. Aqui, irmãos, ele vai fazer um apanhado, né? Então, deixa eu pegar aqui. Onde está? Eu fiz esse... eu tinha dito há pouco, irmãos, eu só separei algumas páginas aqui,
para o nosso estudo, tá bom? O pastor Johnny não estava, pastor Johnny. Eu sei que eu já pedi para vocês comprarem um livro. Se estivéssemos na nossa classe em loco, lá no seminário, eu teria xerografado algumas páginas, porque nos é permitido, por muitos autores, produzir pequenas partes, para debates em classe. Tá bom? Então, seria isso, só que de uma forma tecnológica, que a gente está fazendo aqui. Tá bom, meus irmãos? E, como eu disse, né, já pedi para vocês encomendarem o livro do Ribeiro. Olha aí. Olha aqui que legal quando ele fala sobre o Êxodo. Leia para nós. Quem consegue ler? Na tela de vocês está aparecendo apenas o que está compartilhado, não é? Tá bom? Tá bem apresentado? Tá, ou vocês querem que eu aumente mais o tamanho? Tá bom assim? Acho que dá para maximizar aí, pastor. Se Dá? der, melhor. E agora, ficou maior? Ah, ficou maior. Ah, então eu não sabia desse detalhe. Então vamos lá. E agora? Ficou bem melhor, hein? Ah, então para mim aqui, eu estava no módulo, e agora? Agora acabou. Agora ficou gigante. Agora tá bom demais. Então vamos assim então. Então pode ler para nós essa parte aqui do Êxodo. Ele falou sobre... antes disso, o pastor Ribeiro tinha falado sobre o Gênesis. Lembra que semana passada eu comentei sobre Gênesis 3,15? Que é o proto-evangelho? Sim. Ele menciona também isso. E ali não deixa de ser uma profecia escatológica para quem? Para Adão e para Eva, né? E para a geração, até o cumprimento da profecia. Olha, lê para nós agora o Êxodo. Pode ler, Gil. Em Êxodo, o texto mais significativamente interpretado como escatológico messiânico, principalmente pela tradição interpretativa do cristianismo, encontra-se no capítulo 12, capítulo 3 e versículo 11, em que se apresenta o relato do Cordeiro Pascal, segundo Groningen, 1995, página 205. O relato sobre o Cordeiro Pascal em Êxodo 12, 3:11 é ponto de partida para todas as outras referências a esse Cordeiro. Tá bom até aí. Tá bom até aí. Irmãos, aqui, quando Moisés estava dando essa profecia, acho que eu fechei, dando essa profecia, aqui, nesse caso, era profecia ou era escatologia para todos os que estavam ali no Egito? Escatologia, né, pastor? É uma profecia escatológica, né? Passaram-se 1.500 anos para cumprir. Entendeu? Cordeiro Pascal, né? Aquele que vai marcar, aquele que... Entenderam? Olha que interessante. Então, em toda profecia, ela tem um viés escatológico. Quando ela se cumpre, nós fazemos a leitura dela como profecia, mas aquelas que não se cumprem, ou pelo menos não se cumpriram totalmente, elas recebem, por meio didático, essa informação de que elas são profecias futuras. Por isso, elas recebem esse cognome escatologia. Fantástico, não? Então, eu vou parar aqui a gravação agora e vou abrir uma nova gravação. Tá bom, meus irmãos? Para não ficar um vídeo tão grande. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tá dando para entender? Ok. Joia.